Olá pessoal, bom dia. Hoje é 18 de agosto, terça-feira. Separei essas notícias para comentar. E inicialmente a notícia do Deutsche Welle, com essa informação de que os países bálticos se tornam um paraíso para os chamados Red Pills. E como você vê na imagem, se divulga essa ideia de que lá seria um local mais fácil para se conseguir um casamento com uma mulher chamada tradicional, a tradwife. E no caso da notícia aqui, da informação, se mostra que isso é apenas uma fantasia, de que não é bem assim nesses países, no caso da Letônia. E isso aqui só chama a atenção para esse assunto que é conectado com a extrema-direita, com os neofascistas, dessa vontade e esse sonho de conseguir todos os direitos para si e escolher quais os direitos vão funcionar para os próximos, né? No caso aqui, especificamente para as mulheres. Então a gente começa a ver todas essas ideias de que a mulher não deve votar, ou então que as famílias devem ter apenas um voto, e onde por causa disso o homem, como o chamado chefe da família, ele teria a maior influência e condições de votar mais corretamente. Então aqui nesse canal a gente está sempre divulgando de que isso é uma ideia completamente absurda e que a gente não deve defender esse tipo de raciocínio, e que não tem como, assim. Até se a gente for puxar para um caminho mais psicológico da coisa, isso só mostra que esses homens que se consideram como red pills ou incels são apenas crianças que fazem essa luta imensa para não amadurecer. Porque exatamente quando você sai do mundo infantil e entra no mundo adulto, você precisa de enfrentar as disputas de ideias, enfrentar a necessidade de se adaptar às leis estabelecidas pelos países, pelas sociedades. Você precisa respeitar ideias que são contrárias às que você tem. Você precisa dialogar mais, você precisa negociar mais, você precisa abrir mão de coisas, e isso se chama um processo de amadurecimento. Então esses homens que não aceitam esse tipo de situação procuram sair da realidade e ficar exatamente propondo essas ideias que vão de encontro com todo o desenvolvimento da humanidade, né, nesses séculos. Então, pelo menos eu vejo dessa forma, que todos esses homens que apresentam esses conceitos do homem musculoso, o homem que fisicamente é potente, mas que não usa toda essa energia para se desenvolver, para crescer no seu conhecimento, se apresentar propostas, ser útil, ser solidário, é simplesmente alguém que está se negando a amadurecer. Então eu até coloco essa imagem de um fisiculturista apresentando para todos essa sua força física, né, que seria algo muito importante, que hoje em dia nem é mais. Hoje as pessoas são mais valorizadas pelo seu conhecimento do que pela sua força física. E por trás, né, a sombra projetada é simplesmente a sombra projetada de uma criança que está com medo, que está sem saber como sair dessa situação infantil, né? Então, realmente, notícia triste até, porque é muito positivo você fazer essa transição, e você, no caso, a pessoa que se propõe, se dispõe a isso, vai realmente conseguir chegar com essas práticas a esse resultado, né? De ser uma pessoa civilizada, uma pessoa que, por respeitar as outras pessoas, vai também conseguir esse respeito, né? Vai conseguir ser uma pessoa valorizada na sociedade.
Então, é uma interessante matéria aqui do Deutsche Welle. Eu tenho até separado na pesquisa de quem seria a pessoa mais influente nessa área do Red Pill, que é o Andrew Tate. E ele, assim, o que a gente acaba vendo constantemente, né? Quem está apresentando essas ideias tem esses históricos, né? De violência contra as mulheres e se envolvido com crimes, porque exatamente está sempre procurando o caminho mais fácil e não quer passar pela estrada natural da vida, né? Que é exatamente procurar avançar. Consequentemente, a gente vê aqui na notícia do G1 essa informação de que o número de mulheres que se candidataram à presidência caiu pela metade e, no caso, a gente observa que pelo Brasil ter mais mulheres do que homens, né, a gente vê que nas disputas eleitorais isso não acontece. E a gente fica se perguntando por quê. E se você entra nesses canais municipais, estaduais e até federais, no caso de parlamentos, a gente observa as sessões, né? A quantidade de mulheres que são simplesmente atacadas no momento que estão defendendo ideias, são atacadas na hora de fazer as perguntas, porque os homens não aceitam o que elas estão falando e usam da força, né? No caso, gritando, se levantando, fazendo chilique, né? Quando a ideia do parlamento é exatamente a ideia de ouvir as ideias, propor e fazer o debate e também que os acordos aconteçam, né? Então a gente observa que isso realmente é muito desgastante. Eu até nem consigo imaginar como essas mulheres conseguem chegar em casa depois de uma sessão e esfriar a cabeça, relaxar, porque é muito tenso pelos vídeos que eu vejo. Então é algo que deve ser muito, muito difícil mesmo para você conseguir essa energia para enfrentar todo esse processo, né? De se candidatar, entrar no partido, que geralmente o partido já é mais cheio de homens, abrir esse espaço. Então é algo realmente complicado e, assim, dou os parabéns às mulheres que conseguem enfrentar isso tudo para colocar suas ideias aí para o debate, né? Então isso tudo vem dessa questão, de novo, do amadurecimento, do machismo e da falta de coragem para mudar, né? Dos homens, né? E um assunto mais da área de economia que eu vi aqui no Reuters é exatamente que a Alemanha está, no caso aqui nem tá falando sobre a Alemanha em si, eu estava vendo em outro canal, mas informando que a Alemanha está aumentando os juros para os bonds, né? Que no caso o governo toma emprestado dinheiro dos cidadãos, dos investidores e promete pagamento de juros, né? Então a gente vê que a Alemanha em si está propondo juros maiores, um pouco chegando perto de 4%, nesse empréstimo de longo prazo, né, de 30 anos, exatamente porque está passando por essa pressão de armamentismo, pelo motivo das guerras, a alta do petróleo, essa instabilidade que o mundo está apresentando hoje em dia. Então está se disponibilizando a pagar mais juros para os investidores, para ter esse capital e conseguir fazer os investimentos necessários para o país. Então isso impacta aqui no Brasil, que exatamente como a Alemanha é considerado um país confiável, então os investidores mais conservadores acabam preferindo investir lá do que trazer o dinheiro para o Brasil. E aí isso tem impacto no câmbio, né, do dólar, euro, e também para as ações, né? Geralmente, quando a renda fixa está pagando juros que é considerado interessante pelos investidores, geralmente o mundo das ações
sofre esse impacto, né? É tanto que a gente vê no Brasil, com essa taxa de juros de 14%, e estava antes até superior a isso, a gente vê que o investidor vai pensar assim, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Então, para o mundo das ações, quando a gente vê os países aumentando a taxa de juros, acaba sendo mais difícil de captar novos investidores. E, por fim, esse assunto também tem a ver com economia, que está acontecendo essa variação, aumento, né, dos jovens ainda morando com os pais, mesmo depois de 25 anos, 30. No caso da Europa, para países mais do sul da Europa. Aí tem a questão cultural, fala aqui no Deutsche Welle que os países do norte têm mais incentivos, até do governo, para que os jovens possam sair de casa, possam ter os quartos durante o período de universidade. E já no país do sul, como a Itália, se mostra que eles acabam tendo o incentivo de morar com os pais, porque a ideia é que eles fiquem nas universidades da região onde eles moram, né? Então não há necessidade desses quartos estudantis. E também a questão econômica mesmo, assim, que a gente vê a Europa com esse problema de moradia, até porque o dinheiro está sendo usado para outras áreas, né, da economia, e também essa questão já de vários países da dificuldade da habitação, dos preços subindo, até problemas com a questão dos aluguéis por causa do Airbnb, que acaba gerando essa gentrificação. Então, são fatores complexos, mas esses aumentos de jovens morando com os pais mostram uma mudança da ideia que a gente tinha nos anos 80, e até um pouco depois, de que o jovem deveria ir para a universidade, já sair da morada dos pais, e depois já com os empregos já conseguir o financiamento para sua própria casa e tocar a vida adiante, né? Então hoje já tem essa mudança. Claro, como eu falei que é complexo, a gente também tem que ver que essa coisa de todo mundo saindo de casa e conseguindo uma moradia nova exige também novos investimentos na área de urbanização e o crescimento das cidades, essa densificação. Então é um assunto complexo que merece atenção por parte do Estado, para que os países consigam ter uma razão interessante entre área de cidades, áreas de produção agrícola, áreas de floresta, para que a gente não veja um crescimento perpétuo, entre aspas, de áreas urbanas, né, que aí geram uma série de problemas ambientais. Então, são um assunto que achei interessante para comentar. Eu vou ficar por aqui, e aí eu peço para que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo, que compartilhem com amigos, que eu estou trazendo essas informações de vários portais e comentando de uma forma diferente, com um outro ponto de vista, exatamente para que a gente saia dessas ideias mais simplificadas sobre esses assuntos. Então, desejo um bom dia a todos e bom trabalho.